Agora. Graça e paz, boa tarde. Que Deus abençoe a cada um, os que estão aqui comigo, né? E os que estão aí na telinha. Vamos abrir nossa Bíblia nesse momento em Mateus 7:7. Né? Para o povo abrir. Amém? Pedi e dá-se-vos-á. Buscais e achareis. Bater e abrir-se-vos-á. Pois tudo o que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que quer, bate, abre-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará cobra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará... Desculpa, errei. Perdão. Voltando para o 9. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis, os que os homens vos façam, assim farei vós também a ele, porque essa é a lei e os profetas. Amém? Eu queria só destacar aqui no 9 e no 10. Né? Às vezes a gente pede, e às vezes a gente pensa que Deus não está escutando. Mas Ele está nos escutando. Né? Ele sabe o que nós precisamos. Né? E na hora certa, no momento certo, no tempo de Deus, Ele vai dar. Né? E o 9 eu acho muito interessante porque assim, ele fala assim: ou qual dentre vós é o homem que, se porventura seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? E o 10 ele fala: ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Eu, né, sou mãe, graças a Deus, e sou vó de duas bênçãos maravilhosas, né? A Juliana e a Helena. E a gente dá as coisas, o melhor para ele. A gente faz de tudo para dar as coisas, tanto para nossos filhos e agora para nossos netos, mais ainda, gente. Nós baba mesmo, né? Imagina Deus, né? Que cuida da gente, que sempre está do nosso lado. Ele sempre quer nos dar coisas boas. Ele sempre quer estar nos agradando, né? E a gente não somos assim com Deus, né? Muitas vezes a gente não tem tempo para Ele. A gente quer as coisas de Deus. Isso aí, com certeza, todo mundo quer. Mas a gente não quer nada, não nos dá para Deus, né? A gente dá desculpa para tudo. A gente pede, e Ele está ali, sempre nos dando coisas boas, bênçãos maravilhosas, né? Então, que o Senhor venha tocar o coração de cada um de vocês e vocês se doem para Ele, né? Porque Ele só nos dá coisa boa. Ele nunca vai nos dar coisa má, porque Ele conhece o coração de cada um. Então, e no tempo certo, pode ter certeza, no tempo certo Deus vai dar a cada um que está aqui e o que está aí em casa. Deus vai abençoar. Amém? Então vamos orar. E daqui a pouco o pastor vem falar uma palavra abençoada também. Deus venha guardar ele. Pai amado, em nome de Jesus, glorificado seja o teu nome, Senhor Deus. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estar aqui na tua presença. Obrigado por essa tarde abençoada. Obrigado pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, pelas pessoas que estão aqui, Pai, assistindo essa live, Senhor Deus, que o Senhor venha de encontro a eles nesse momento. Pai, abençoando, guardando, livrando eles de todo o mal. Pai, eu te coloco também a vida do nosso pastor que vai falar da tua palavra, que a palavra que ele venha trazer, Senhor Deus, venha de encontro aos nossos corações, que o Senhor venha abençoar e venha usar a vida dele, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Glória a Deus. Senhor. Graça e paz a todos e todas, irmãs em Cristo Jesus. Como é que vocês estão, minhas queridas, meus queridos? Espero que estejam todos bem, pois hoje é um dia maravilhoso, né, que Deus preparou para nós. Gostaria que você abrisse sua Bíblia Sagrada lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Obrigado, Germano. Capítulo 16. Atos dos Apóstolos. Uma coisa interessante sobre o Atos dos Apóstolos. Os estudiosos dizem que Atos dos Apóstolos continua sendo escrito, não aqui no papel, mas nos céus, através da sua vida, você pregando o Evangelho. Todos abriram Atos dos Apóstolos? Vai compartilhando aí a live, vai convidando as pessoas para ouvirem a palavra de Deus. Esse momento é um momento em que você é convidado e convidada a curtir, a comentar, dar glória a Deus, sabe, louvar, exaltar o nome de Deus, compartilhar da palavra de Deus com as pessoas, mesmo que elas não queiram ouvir. Dê oportunidade para elas continuarem dizendo não para Deus. E deixa elas com Deus, tá certo? Faça a sua parte. Vamos lá, versículo 19. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando-os aos pretórios, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa sociedade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretórios, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, nesta tarde queremos te louvar, queremos te exaltar, queremos bendizer o teu nome, Senhor. Queremos te bendizer, pois o Senhor tem sido um Deus zeloso, um Deus cuidadoso, um Deus presente e que tem operado milagres e prodígios no nosso meio, Senhor. Pois a tua vontade, ó Deus, é alcançar a todos através das boas novas, através do Evangelho. É fazer com que todos entendam que o caminho a ser seguido é o caminho que conduz a Jesus Cristo. E nesta tarde, Senhor, o teu Espírito Santo fale ao coração dos irmãos e irmãs que aqui estão, fale ao coração daqueles que estão em casa, daqueles que ainda não são cristãos, daqueles que estão desigrejados, Senhor. Fale, ó Deus, em nome de Jesus, ao coração de todos, e eles possam tomar uma decisão pelo Senhor, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse texto de Atos dos Apóstolos é muito interessante, porque
Nós não lemos o capítulo todo, seria bom nós lermos o capítulo todo, mas você pode ler depois, posteriormente, tá bom? O título dessa mensagem é: não se preocupe com as adversidades, Deus está no controle. As adversidades, elas são levantadas para que nós possamos permanecermos firmes na fé e no chamado. Mas muitos têm desistido pelo caminho. Para a gente entender um pouco do que está acontecendo com Paulo aqui e Silas, Paulo sempre foi guiado pelo Espírito Santo de Deus, tá certo? Junto com Silas. Paulo tem uma visão, quando você olha os versículos anteriores, Paulo tem uma visão em Troade de pregar o evangelho ali pela Ásia. Paulo tenta ir para Bitínia e o texto diz que o Espírito de Jesus não permite que ele vá. Mas por que o Espírito de Jesus não permite que Paulo vá então para Bitínia? Porque os planos de Jesus não eram os planos de Deus, e os planos de Deus, porque os planos de Jesus não eram os planos de Paulo. Fazendo uma correção, os planos de Jesus não eram os planos de Paulo, e os planos de Paulo não é os planos de Jesus. Para nós também, os planos de Jesus não é os meus planos, é os planos de Jesus, que é bom, perfeito e agradável para todos nós. Então, que nós possamos entender o porquê o texto diz que o Espírito de Jesus não permite que Paulo vá para Bitínia. Então, ele desce para Troade, tá certo? Ele vai descer para Troade com seus amigos de caminhada cristã, de caminhada de evangelho, amigos que somavam. À noite, Paulo teve uma visão que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Quando nós estivemos na Bósnia e Herzegovina, nós tivemos uma pessoa que ela disse que esse texto foi usado, um historiador foi usado para Paulo passar a Macedônia e chegar até a Bósnia para pregar o evangelho. O interessante é que este homem que estava de pé diante de Paulo diz: passa a Macedônia, e Paulo então obedece. Então Paulo entendeu que foi chamado para pregar o evangelho no destino em que Jesus designara, e não era no destino que Paulo queria. Então Paulo entendeu que ele tinha que fazer uma viagem um pouco mais para frente. Paulo, obediente, prepara-se para viajar para Filipos. Então Paulo vai viajar para uma outra cidade. Ao chegando lá num dia de sábado, Paulo procurando um local para orar, ele desce no sentido do rio, e chegando lá ele encontra quem? Uma mulher chamada Lídia da cidade de Tiatira, Lídia vendedora de púrpura. Lídia se converte ao evangelho, então, que Paulo leva para este local para onde ela está. O Espírito Santo de Jesus tinha um propósito na vida de Paulo, como tinha e tem na sua vida. Mas para que isso se cumprisse, Paulo precisou obedecer ao ID de Jesus. Você, minha querida irmã, meu querido irmão, para que Deus te use e faça grandes coisas através de você, é preciso você obedecer o ID de Jesus e ir pregar o evangelho. Lídia, uma grande mulher, se torna uma grande auxiliadora de Paulo. Saiba que quando isso acontece, Satanás não vai ficar contente e vai tentar parar Paulo e Silas. E para que você entenda, o texto bíblico também irá acontecer com você, irá acontecer comigo. Se você disser assim: eu vou colocar a mão no arado, eu vou trabalhar para o reino de Deus, Satanás se levantará contra você. Por que ele se levantará? Porque ele não quer perder você. Ele quer que você continue do jeito que você está. Porque uma das coisas que não precisa se fazer para ir para o inferno é mudar. Pode continuar do jeito que está, não precisa mudar, né?
Então ele não quer perder. Por isso esse tema. E quero conversar com você sobre 3 princípios nesta tarde. É nas adversidades que Deus quer te usar. Primeiro princípio: não tire os olhos do foco. O foco é Jesus para a salvação. Mas você muitas vezes, jovem ou irmã que tem um propósito, ou irmão, de fazer uma faculdade, começa a fazer a faculdade, dificuldades vão aparecer, mas você precisa olhar para o foco. Você decide então trabalhar na obra do Senhor. Irá aparecer dificuldades e muito maiores para que você se desvie dos caminhos de Deus, como hoje existe tantas pessoas desviadas do caminho de Deus. Veja que na descida de Paulo para Filipos, no caminho Paulo encontra Lídia e ela se converte. E ela então coloca a mão no arado e ela então vai trabalhar para o reino de Deus. Então tenha foco, olhe para o foco que é Jesus. Jesus é como se Jesus estivesse lá no fim da corrida, dizendo e torcendo por você: vem, eu venci, continua, olha para mim, ei, eu estou aqui, ó. Não tire os olhos de mim. Então não tire os olhos para o lado. Quando você olha para o versículo 16, 18, o texto diz que eles estavam indo, deixa eu ver se é isso mesmo, diz que eles estavam indo para as orações, e uma moça se encontra com eles no caminho, no local para onde eles iam orar. Esta moça não tem nome, esta moça era uma escrava de Satanás, esta moça era uma adivinha, um espírito de adivinhação trabalhava através da vida dela. Perceba as astutas ciladas de Satanás, usando uma oportunidade para desviar o foco de Paulo e Silas. Você precisa discernir os momentos para que você não venha cair também nas ciladas de Satanás. Você acha que é diferente com você nos dias de hoje, minha querida irmã e irmão em Cristo? Sempre vai aparecer alguém usado por Satanás para desviar você do foco. Sempre vai aparecer. Principalmente quando você diz: pastor, vou trabalhar na obra de Deus. Vai aparecer pessoas. Pode ser para perturbar você, pode ser para te irritar, como neste caso eles irritavam a Paulo e a Silas. Mas tenha cuidado, porque sempre Satanás vai usar alguém para desviar você. Nem todo mundo que adivinha as coisas ao teu respeito é de Deus. E quando o pastor diz isso, muitas pessoas ficam bravas, ficam com raiva, dizendo: o pastor endoidou. Mas é verdade, nem todo profeta que encontra você na rua e traz-lhe uma profetada vem de Deus. Ah, pastor, eu estava andando por aí e uma pessoa me parou e disse: ei, varão valoroso, eis que eu te digo. Nem sempre as pessoas que param você na rua para te dizer algo vem de Deus. Olha o caso desta moça. Mas muitas vezes se dão crédito àquilo ou àquele a quem não conhecemos e não damos crédito àquele a quem conhecemos, que é Jesus Cristo de Nazaré. Nem todo mundo que adivinha as coisas de Deus vem da parte de Deus. Uma jovem, no caso aqui, um espírito de adivinhação. Cuidado, a Bíblia nos alerta com os falsos profetas. Hoje as pessoas gostam de profetizarem falsos, né? Vejam o que o espírito de adivinho dizia através da boca daquela moça. O que aquela moça dizia era verdade ou era mentira? Era verdade, porque o texto diz que ela dizia: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação.
É verdade o que esta moça dizia. Só que você precisa entender que quem estava usando ela era um espírito de adivinhação. Ela não estava profetizando da parte de Deus. Nós precisamos discernir. Quando ela dizia isso, é muito sutil você perceber que há um sentido de escárnio. Dirão de vocês agora. A mesma coisa, e você às vezes dá risada, você não percebe. Você é convidado para um churrasco na casa de pessoas não cristãs e deve ir, porque você tem que ser luz. Mas quando chega lá, elas vão dizer algo que você muitas vezes dá um tapinha nas costas e abraça, dando risada. A pessoa: ô fulana, quer beber uma breja? Aí a outra diz: ela é cristã, ela é crente agora. Ou olha que testemunho. É escárnio. O que estava sendo dito era verdade, mas tem o tom de escárnio. Está vendo esses aí, dentro de um período romano, pregando um Cristo ressuscitado? Ressuscitou dos mortos? Em Atenas ninguém acreditava nisso. Então perceba que irá pessoas aparecer levantadas pelo inimigo para desviar você do foco, minha querida e meu querido irmão em Cristo Jesus. Perceba que era um espírito que dava lucro àquele a quem também era escravo, e a quem a moça era escrava. Então todo mundo ali, menos Paulo e Silas e alguns que com ele estavam, era escravo do inimigo, mas os demais eram. Perceba isso. Eu quero que você acorde para entender que Satanás tem tentado desviar você do foco, e muitas vezes você tem dado ouvido. Você tem visto e ouvido. Vai aparecer pessoa do reteté e vai dizer coisas tremendas de você. Mas isso vai glorificar o nome de Jesus? Isto vai exaltar o nome de Jesus? Se não vai, minha querida e meu querido irmão, acorde, porque é desvio, é cilada. Havia um lucro, e então ali a jovem era escrava, mas essa jovem precisava ser livre. Paulo acabara de ter ganhado ali aquela jovem senhora Lídia, agora aparece uma jovem, ela precisava ser livre. Então Paulo, indignado com o espírito de adivinho e não com a moça, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus, eu te mando, retira-te dela. Está no texto. Em nome de Jesus, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu porque é em nome de Jesus. Aquela moça foi liberta da escravidão. E o que Deus espera é o que Deus espera de seus servos. É o que Deus espera das suas servas. A idolatria deve nos revoltar, mas não contra as pessoas. Aqui com respeito ao nosso próprio ego. Porque muitas vezes as pessoas dirão algo de você que você vai receber com alegria de coração, mas não vê que isso vai te fazer um mal na frente. E aí quando o pastor chega e diz: olha, cuidado com esses elogios, vai te derrubar, a pessoa fica com raiva. A tendência é ficar com raiva do pastor. O pastor está com ciúme de mim. Eu sou casado com a Ana Cristina. Se eu tiver que ter ciúme, é dela. Não é verdade? O segundo princípio, meus queridos, que nós precisamos entender: nas adversidades, Deus quer te usar. Segundo princípio, você vai ser usado para libertar pessoas, não é bens, pessoas. O foco de Deus é usar você para libertar pessoas.
Tenham certeza que Paulo e Silas não teriam oportunidade melhor de pregar para os magistrados. Não teria, se não fossem levados diante deles. Então perceba que aparece essa moça com espírito de adivinho. Paulo diz para este demônio: em nome de Jesus eu te ordeno, saia, e ele sai em nome de Jesus. Aqueles homens então perderam os lucros, foram para cima de Paulo, agarraram Paulo e levaram diante das autoridades. Saiba que isso pode acontecer conosco, mas entenda que essas autoridades não teriam oportunidade melhor de ver um testemunho sobre Jesus. A autoridade geralmente é fechada por ter muito conhecimento. A autoridade geralmente não gosta de ouvir de salvação de almas, porque eles têm tudo. E no caso aqui, Roma, que era comandante daquela época, eles tinham as suas próprias crenças, vários deuses. Então Paulo não tinha uma outra oportunidade. Paulo não conseguiria chegar até lá se não fosse dessa forma. Paulo então é levado. E o que fez esta oportunidade foi a perca do lucro desses homens. Esta oportunidade foi criada por causa da perca do lucro. Causada por um demônio de adivinho? Sim. Sobre uma moça escrava desse demônio? Sim. Mas lembre, esta moça agora não adivinhava mais. Ela estava livre. Quantas pessoas estão aí fora vivendo uma ilusão, tentando adivinhar como é o reino de Deus, tentando adivinhar que vivem para o reino de Deus, dizendo e adivinhando que fazem a vontade de Deus, fazendo tudo aquilo que é contrário ao reino de Deus. E quantas oportunidades eu e você tem deixado passar? Se eu perguntar para você quantos amigos você tem de Facebook, se brincar chega a 1000 ou mais. Com quantos você está compartilhando esta live? É uma pergunta retórica. Então veja, essa era uma oportunidade causada pela perca dos lucros, sim. Mas o que eu aprendo com Paulo é que Paulo não perdeu a oportunidade. Estava preso. Mas Paulo não perdeu a oportunidade, mesmo em meio à adversidade. Era a oportunidade de libertar uma filha de Deus. Era a oportunidade de se mostrar diante das autoridades e mostrar de quem eles eram filho e quem era o reino em que eles serviam. As oportunidades é dada para mim e para você. Hoje, para quantas pessoas não cristãs ou desigrejada ou desviada, como você quiser entender, você mandou mensagem dizendo: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quantas mensagens? Paulo não vai perder oportunidade. Não vai. Esses tais sacerdotes desta época, que ali viviam, odiavam o Evangelho. Por que eles odiavam o Evangelho? Porque eles odiavam a Jesus, porque o Evangelho liberta as pessoas do culto aos deuses pagãos. Roma era naquela época um dos países, aliás, uma das potências que mais tinha deuses. Deusa Diana, deusa não sei de quê, deusa daquilo, Deus daquilo, Deus. Só tem um Deus, Jesus Cristo. Então você perceba que as oportunidades é dada dia a dia para nós. Mas quantas oportunidades nós temos perdido? Quantas? O interessante é que a prova que eles tinham contra Paulo e Silas era a prova do ensinamento do Evangelho, era a prova da palavra de Deus. Eles não podiam acusá-los, a não ser dizer: estes homens ensinam e tentam impor para nós costumes que nós não podemos praticar, que não é nosso.
Eles estavam chocando-se contra os costumes, contra aquilo que era ensinado, contra aquilo que Paulo e Silas criam. As pessoas irão querer saber no que você crê. As pessoas se levantarão contra Paulo e Silas. Elas não gostam do Evangelho. Muitas pessoas não gostam, porque quando eu leio a Bíblia diz que eu estou errado e que eu preciso mudar. Então há um choque de cultura. E você vê que hoje, no século 21, também há um choque. A Bíblia traz uma cultura de salvação com um plano de vida. E o mundo diz: continue do jeito que está, continua fazendo do jeito que está, que eu vou te dar coisas melhores. Lembre-se, a vida é curta, passa muito rápido e você perdeu a sua vida para o mundo. As pessoas não gostam. Também se levantarão contra você, minha querida irmã. Quando você viver o Evangelho de Cristo Jesus, se levantarão contra você, meu querido irmão, em Cristo Jesus. Se você está desigrejado hoje ou desviado do Evangelho, foi porque alguém se levantou contra aquilo que você pensava. Então você ganhou o mundo, fez a escolha pior que você deveria ter tomado. Volte para Cristo Jesus. Aos que não se converteram, façam isso nesta tarde. O diabo sempre vai usar de artifícios, sempre vai usar ciladas para levar o povo a não gostar de você. Se você for uma Lídia ou um Paulo ou um Silas, as pessoas não vão geralmente querer você por perto. Agora, se você for aquele crente, beleza, que está de acordo com tudo e com tudo está certo e que faz a política do politicamente correto, você vai estar convidado para tudo quanto é lugar. Porque você não cheira mal, você não fede, você não prega o Evangelho, você não é luz. Paulo era luz, Silas era luz, Lídia se tornou luz. Então houve perseguição. Seja luz enquanto você pode. Desperte para o Evangelho de Jesus. Terceiro princípio, que nas adversidades Deus quer te usar. O terceiro princípio: não fique intimidado diante das adversidades. Nós temos o costume de, quando alguém falar um pouco diferente, nós pararmos. A palavra de Deus diz que nós devemos examinar as Escrituras, que nós devemos passar no crivo toda a profecia, se é verdadeira ou não. Você precisa entender que as adversidades ela vai te fazer crescer ou vai te fazer parar. Eu tenho acompanhado nesta pandemia, e é com tristeza, a quantidade de irmãos em Cristo Jesus que ouvem a live, que praticam aquilo que a gente está ensinando. É com tristeza que eu digo que não é aquilo que a gente esperava que fosse. Nós colocamos a culpa da tinta da casa até o sol, mas nunca assumimos que a culpa é nossa, tomamos uma decisão e vamos para cima. As adversidades, ou ela te para, ou ela te faz crescer na graça, no conhecimento do Senhor. Elas podem te levar à presença de magistrado, de um grande magistrado, de um grande iletrado, com o intuito de te acusar e de te fazer parar. Qual vai ser a tua decisão? Você vai dizer quem você é, qual é o reino que você pertence, o que você vive, o que você prega? Ou você naquela hora vai concordar com medo de ir para a cadeia, de ir para a prisão? Eu quero contar uma breve história. Dizem que no tempo da perseguição, chegou um grande exército em uma igreja subterrânea, e lá estavam as pessoas pregando versículos. Eu não podia ler uma Bíblia, era versículos escondidos. E o exército e o coronel chega,
deixa o exército lá fora e diz assim: quem realmente aqui nega a Jesus, levante-se e vai embora, não vai morrer não. Diz que a maioria esmagadora se levantou e foi embora. Ficou 3 ou 4. Você não nega Jesus, você vai morrer. Você não nega Jesus. E fez pressão. Os caras disseram: não negamos Jesus. E o general disse: aleluia, eu só queria ouvir isso, agora eu confio em vocês, vamos louvar a Deus. Percebe como as pessoas às vezes querem ouvir a tua atitude? Paulo foi levado diante dos magistrados, Paulo foi acusado, mas lembre-se que Jesus disse lá em Mateus 28, 20, a parte B: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia, glória a Deus. Se Jesus disse que está conosco, ele estava com Paulo, porque a Bíblia diz e fala sobre o Espírito de Jesus. O Espírito Santo habita em nós. Então não se preocupe, Jesus está com você. Jesus quer fazer você tornar o nome dele grande, seja em qual for o momento. Veja, meus queridos irmãos, isso foi o que aconteceu com Paulo e Silas. E a ordem foi: guarda-os em segurança. O que o texto nos diz? Depois que chega lá, depois que é achicoteado, eles tomam a decisão e diz: guarda eles com segurança, para que o povo não os atinja. Da mesma forma somos nós, estamos seguros em Cristo Jesus, e tão somente em Cristo Jesus os demônios não podem nos atingir se nós não dermos brecha para eles. Então feche as brechas da sua casa, feche as brechas da sua vida, você está guardado em segurança. Não vai te fazer parar, não fizeram Paulo parar. Mesmo que a adversidade pareça severa, o calabouço seja escuro, seja frio, e ainda por cima você esteja amarrado pelos pés no tronco, como foi o caso de Paulo e Silas, Deus está cuidando de você, como cuidou de Paulo e Silas. Lembre-se, Jesus é luz na escuridão. Seja luz do mundo, como Jesus disse que você é. Mas não desista, olhe para os textos sagrados. Eu estou citando agora João, eu estou citando Atos. Seja luz, não tenha medo. Jesus tem um propósito? Tem. Mas para que isso acontecesse, Paulo e Silas tinham que ser presos. Paulo e Silas tinham que ir para Filipe e ajudar. Paulo e Silas tinham que ser presos, tinha que ir lá para o porão. Paulo e Silas não estavam, aliás, não esbravejaram porque foram presos, não criticou. Paulo não tomou para si o seu direito de um cidadão romano nesse primeiro momento, não tomou, mas esperou a oportunidade certa. Meu querido, minha querida, na vida há oportunidade certa, espere em Deus. Eles esperaram a oportunidade certa, louvando a Deus, e isso fez com que aonde eles estavam presos, os outros presos que a Bíblia diz, seus amigos, companheiros de prisão, de celas, ouvissem Paulo e Silas cantando, louvando o nome do Senhor. Eles viram e ouviram. Eles estavam presos, mas eles ali, companheiros de cela, ouviram que eles eram homens diferentes. Talvez, não sei, quero aqui fazer uma cogitação, Paulo tivesse cantando: grande é o Senhor e muito digno de louvor.
na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o seu nome engrandecer. Aleluia, glória a Deus. E quando Paulo e Silas cantam, ali há um tremor de terra, as portas se abrem, as cadeias se quebram. Paulo e Silas e todos os outros estão livres, mas não fogem, porque eles não são fugitivos, aleluia! Eles agora são livres em Cristo Jesus, e eles precisavam testemunhar como luz. Paulo e Silas confiavam no Deus Altíssimo, eles se tornaram luz na escuridão, aonde a luz chega, as trevas saem. Com estrondo as portas do céu se abrem, são abertas, os grilhões e as algemas dos prisioneiros foram quebradas, pessoas são libertas, pessoas são salvas pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. E quando você continuar lendo, você vai ver que o propósito de Deus alcança o carcereiro, alcança a sua família. Deixa Deus usar você, meu querido e minha querida. Não pare, não pare. E eu quero concluir esta mensagem nessa tarde, dizendo para você que não importa o lugar em que você esteja vivendo, ou quais são as adversidades que você tem passado, ou o que você está passando. Se Deus estiver com você, você é mais do que vencedor ou vencedora por meio de Cristo Jesus, vai dizer Romanos isso. Agora, se você é cristão e está passando por adversidades, lembre-se, Jesus está com você. Jesus está com você, e nós estamos aqui para orar por você. Se você está desigrejado, ou você está desviado da igreja, ou está afastado, por qualquer adversidade, por qualquer motivo, eu quero te dizer, lembre-se, foi você que deixou Jesus, Ele não deixou você, Ele só se afastou, porque você decidiu caminhar sozinho. Mas esta tarde é tempo para você voltar, volte para Ele agora, quero orar com você. Você que ainda não é cristão, que ainda não conhece Jesus e entendeu que você está vivendo uma vida de escravidão no mundo, uma vida de sofrimento, deixa eu te fazer uma pergunta, minha querida e meu querido, jovem e moça, por que você gosta de sofrer tanto? Entregue sua vida a Jesus, faça como Paulo e Silas, venha sofrer um pouco mais, mas sabendo da salvação, da vida eterna. Quero também orar com você, para que você seja liberto, para que as cadeias se quebrem, para que você venha servir a Deus. Deixe um recado na live dizendo: Pastor Cido, quero me converter a Jesus. Deixe seu WhatsApp. Pastor Cido, quero me renovar com Jesus. Deixe seu WhatsApp, eu entro em contato com você. E Deus irá trabalhar na tua vida grandemente, amém? Então não deixe, não permita que as adversidades te parem. Não se preocupe,
com as adversidades. Deus está no controle. Vou chamar minha esposa para a gente estar orando. Estamos chegando aí a um bom tempo já. De palavra. Da máscara, né, gente? Isso tira a máscara. Vamos continuar orando pelas famílias, né? Pela irmã Fátima, a convenção do seu esposo e familiares. Débora, vem, Débora. Pela Cíntia, a família da Cíntia. Pelos pastores, pelos missionários. Pela Rita de Cássia, que Deus dê bastante sabedoria para ela. Dona Maria, pela igreja, Palavra da Vida. Pelo Maurício, a família do Maurício, a Simone. Pela irmã Débora, pela Lívia, pela Karina, pela saúde dela também, pelo seu Dimas, o pai do Rodrigo, pela Natália, pela saúde, né? Pelo meu genro, Nil, neto, pelas minhas netas, desculpa, pela minha, olha, já estou profetizando, neto. Pelas minhas netas, a Júlia e a Helena. Pela Rose, a vizinha dela, da Cíntia, pela Noza, pela Marlene, a mãe da Patrícia, Dona Zuíla, Dona Ana, a mãe da Marcinha, pelo Rian, pela Naí, pela Dona Lourdes. E continuar orando por todos os enfermos. Pedindo oração, a Lu, eu ia falar agora. Pelos enfermos, pelas pessoas que estão aí na frente dessa situação que está acontecendo no nosso Brasil. E peço oração pela minha prima, Luciana. Lu, que Deus te abençoe. Não desista, Lu. Continua aí pedindo ao Senhor a direção certa que Ele vai te mostrar. Mas continua escutando nossos cultos, assistindo nossos cultos, nossa live, que beleza. Tá bom? Que Deus te abençoe. Peço também pela família do Cido lá em Pernambuco, que estão adoentados também, a família. Pela minha família, por todas as famílias aqui, do Germano, do Gustavo, que é da Débora, meu pastor, pelos meus filhos, por todos nós, por toda a igreja, gente. Peço oração por toda a igreja. E quero agradecer pela vida do Germano. Germano, pela vida do Rodrigo, que Deus abençoe, pelo Fabiano, pela todos que estavam aqui, né, trabalhando sábado, a Débora, a Vilma, o Fabiano, o Ápio, o Guilherme, o Vinícius, estava semana passada, meu nome? Luiz Henrique, né? E a Mônica também, que não pôde vir, mas estava em oração. Que Deus abençoe cada um que está aqui, trabalhando aqui na igreja, para ficar mais bonita para vocês, gente. Tá ficando, linda. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por mais uma oportunidade de estar na tua presença. Obrigado por mais essa tarde abençoada, por essa palavra, Senhor Deus, que o pastor nos trouxe. Que o Senhor continue usando a vida dele cada dia mais, capacitando ele, capacitando a família também, Pai, do pastor Clenaldo, do Romil. Abençoa, Pai. Abençoa a família de cada um dos pastores aqui da tua igreja, cada família daqui, Senhor Deus, da nossa igreja, IBNPV. Que o Senhor venha capacitar, que o Senhor venha crescer na vida deles, Senhor Deus, abençoando, protegendo e guardando. Te peço também pelas essas pessoas que estão aí enfermos, Senhor Deus, que o Senhor visite nesse momento, vai de encontro a eles, Senhor Deus. Eu não vou saber falar todos os nomes, mas Tu sabe, Pai, Tu sabe todos os nomes que eu mencionei aqui nesse caderno. Tu sabe os desejos do coração deles, Tu sabe o que eles estão passando, o que eles necessitam, Senhor Deus. Que o Senhor entre com providência, porque Tu é o médico dos médicos, Senhor Deus, e está guardando, repreendendo toda enfermidade, todo mal sobre a vida de cada um, Senhor. De cada uma dessas pessoas, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, tenham uma boa tarde e até sexta-feira, se Deus quiser. Amém.
Finish, finish. A menina não ia nada aí.